10 anos atrás, o conceito de guerra híbrida circulava com certa desenvoltura nos debates sobre geopolítica, especialmente no contexto latino-americano. Falava-se de operações de troca de regime, de linguagem como arma, de propaganda coordenada, de judicialização estratégica, de fabricação pontual de crises e de convulsão psicossocial. O vocabulário estava presente, os exemplos eram discutidos e as denúncias circulavam. Acredito que alguma coisa mudou. Não exatamente o conceito, e sim a arquitetura técnica que o sustenta. Hoje, vivemos sob um arranjo profundamente transformado. Inteligência artificial generativa, plataformas digitais de alcance planetário, microtargeting comportamental, cibernética de persuasão, economia de atenção, engenharia de narrativas em tempo real. A pergunta que se impõe, sem tom conspiratório e sem ingenuidade, é a seguinte: estariam certas técnicas e estratégias de influência sendo reativadas, reconfiguradas, potencializadas por esses novos meios tecnológicos? Mais importante ainda, como detectar operações estruturadas de desestabilização quando a opacidade não é um efeito colateral, mas o próprio método? Não pretendo oferecer aqui respostas definitivas, mas sim levantar questões que merecem atenção e que não são triviais. A diferença entre crise interna espontânea e operação de influência externa ficou turva demais. Critérios clássicos de prova parecem inadequados quando o fenômeno é desenhado justamente para não deixar rastros. Não é novidade que a linguagem tem poder de ação sobre a psique. Górgias, no século V a.C., já compreendia a palavra como fármaco, remédio e veneno simultaneamente. Para ele, a retórica não era simples ornamento discursivo, mas uma tecnologia de intervenção nos afetos, capaz de produzir medo, desejo, indignação e júbilo. A palavra age no corpo social de maneira análoga ao que certos fármacos fazem nos corpos individuais. Excita, acalma, paralisa, convulsiona. Edouard Bernays, sobrinho de Freud, compreendeu isso com uma clareza devastadora. Nas décadas de 20 e 30, Bernays desenvolveu métodos sofisticados de persuasão em massa que não dependiam de argumentação racional, mas sim de mobilização de desejos inconscientes, de associações simbólicas, de ancoragem afetiva. Suas campanhas publicitárias, como a que transformou o cigarro em tocha da liberdade para mulheres, ou a que consolidou o café da manhã reforçado de bacon com ovos como signo de saúde dos Estados Unidos, não vendiam produtos, vendiam identidades, modos de vida, pertencimentos. Em 1954, Bernays aplicou essas mesmas técnicas para derrubar um governo democraticamente eleito na Guatemala, orquestrando uma campanha de desinformação que caracterizou reformas agrárias como ameaça comunista. O que Bernays fazia manualmente, escolhendo veículos de mídia, coordenando jornalistas, plantando boatos, hoje roda em algoritmo. Escala planetária e precisão cirúrgica. As plataformas não só amplificam mensagens, elas segmentam audiências, testam variações em tempo real, ajustam tom e intensidade conforme a resposta emocional. É como se Bernays fosse multiplicado por 1 milhão, operando 24 horas por dia sem pausa. O microtargeting permite que diferentes grupos recebam versões contraditórias de um mesmo evento, cada qual reforçando seus vieses prévios, sem que haja um espaço comum de verificação. A narrativa deixa de ser una para se tornar fractal, múltipla, adaptativa, indetectável em sua totalidade. Uma das características das operações híbridas é a produção estratégica de instabilidade. Nós não estamos falando de destruir o adversário diretamente, mas de gerar condições internas para que ele se desestabilize sozinho. Crises econômicas podem ser aumentadas por pânico financeiro fabricado. Tensões étnicas ou regionais podem ser inflamadas por narrativas divisivas. Instituições podem ser deslegitimadas por campanhas coordenadas de difamação. O objetivo não é exatamente a conquista territorial, mas a erosão da coesão social, da confiança nas instituições, da capacidade de ação coletiva. Por volta de uns 15 anos atrás, isso exigia coordenação humana intensiva, redes de agentes, financiamento de grupos locais, controle de veículos de mídia tradicional. Hoje, basta um ecossistema de bots, contas automatizadas, deepfakes, sites de notícias falsas com aparência profissional, algoritmos de recomendação que amplificam conteúdo polarizador.
A instabilidade pode ser produzida industrialmente, terceirizada, negada com facilidade. Não há declaração de guerra, não há invasão visível, não tem culpados identificáveis. Aqui que reside um dos problemas centrais. Como diferenciar uma crise interna legítima, resultado de contradições sociais reais, de insatisfação popular genuína, de falhas estruturais de governança, de uma operação de desestabilização orquestrada externamente? Como separar a indignação espontânea do afeto fabricado? A mobilização autônoma da campanha coordenada? Não há resposta simples. E essa ambiguidade não é acidental, ela é estratégica. Via de regra, operações híbridas operam por negação plausível. Seus executores nunca assumem responsabilidade direta. Seus rastros são difusos. Seus atores são múltiplos e frequentemente involuntários. E, notem, que muitos desses atores sequer sabem que estão participando de algo maior. Uma pessoa comum, ao compartilhar uma notícia falsa que reforça suas crenças, torna-se, sem saber, parte de uma cadeia de desinformação. Ao reproduzir narrativas polarizadoras, um influenciador digital pode estar amplificando campanhas cujas origens ele desconhece. A superfície da operação é visível, mas as suas raízes são invisíveis. Isso coloca um desafio epistemológico sério. Os critérios clássicos de prova, como, por exemplo, documentos oficiais, declarações públicas, rastros financeiros diretos, se tornam insuficientes quando o fenômeno é desenhado justamente para não deixar essas marcas. Em certo sentido, exigir provas definitivas de uma operação híbrida é cair como pato na armadilha conceitual que ela própria cria. Não se trata de conspiração paranoica, mas de reconhecer que há formas de ação política e geopolítica que funcionam justamente pela opacidade. Ao analisar as chamadas revoluções coloridas, Andreu Coríbico apontou que essas operações dependem de um arranjo complexo entre financiamento externo, mobilização local, manipulação midiática e intervenção psicológica. Isoladamente, nenhum desses elementos constitui prova cabal de uma operação orquestrada. Mas a convergência deles, a repetição de padrões em diferentes contextos geográficos, a sincronização de eventos que parecem espontâneos, mas que seguem roteiros conhecidos, tudo isso sugere a presença de algo que não pode ser capturado pelos instrumentos tradicionais de análise. Entre certos analistas e estudiosos, existe uma resistência curiosa em reconhecer o papel central da psicologia e da manipulação afetiva nas dinâmicas políticas contemporâneas. Para muitos, a psicologia permanece sendo vista como um campo de pensamentos subjetivos, sem fundamentação científica rigorosa, distante das análises sérias, baseadas em economia, direito internacional, relações de poder tradicionais. Esse viés racionalista, que privilegia interesses materiais, cálculos estratégicos, estruturas formais, tende a subestimar ou ignorar o patos, as emoções, as fragilidades e fissuras das mentes humanas como alvos de influenciação, manipulação e controle. Essa resistência é, no mínimo, anacrônica. Desde meados do século XX, existe um alinhamento inegável e documentado entre psicologia e cibernética. Não foi acidente, mas foi algo cultivado deliberadamente em laboratórios de pesquisa militar, agências de inteligência, campanhas políticas. Os experimentos da CIA com LSD em Pont-Saint-Esprit, na França, em 1951, não eram delírios de ficção científica. Eram tentativas reais de destruir e reconstruir a psique das pessoas, tal como documentou a antropóloga Rebecca Lemov. O projeto MKUltra, as pesquisas sobre lavagem cerebral, os estudos sobre condicionamento comportamental em massa, tudo isso faz parte de um esforço sistemático, financiado por estados e corporações para desenvolver a tecnologia de controle psicológico. Ignorar isso não é rigor analítico, é uma cegueira voluntária. A psicologia é uma ciência que estuda padrões de comportamento, mecanismos de tomada de decisão, estruturas afetivas, processos cognitivos. E a cibernética, entendida como ciência do sistema de controle e comunicação, fornece os instrumentos técnicos para aplicar esse conhecimento em larga escala. Juntas, essas disciplinas criaram o que Shoshana Zuboff chamou de capitalismo de vigilância, um regime em que dados comportamentais são capturados, processados, modelados e utilizados para prever e modificar ações humanas.
Quando analistas excessivamente racionalistas desconsideram o peso das emoções, dos medos, dos ressentimentos, das ansiedades coletivas, eles perdem de vista justamente o terreno onde as operações híbridas são mais eficazes. Não é por acaso que campanhas de desinformação não apelam à razão, mas ao medo, à raiva, ao ódio, ao desejo de pertencimento. Também não é por acaso que as narrativas polarizadoras funcionam melhor do que os argumentos nuançados. Pergunta inicial permanece. Há uma continuidade técnica e estratégica entre as operações de guerra híbrida de uma década atrás e as práticas contemporâneas de influência digital? A resposta mais honesta é sim, mas com uma diferença crucial. As técnicas foram automatizadas, aceleradas e tornadas mais precisas. O que antes exigia dezenas de agentes humanos, hoje pode ser feito por algoritmos. O que antes dependia de controle de alguns veículos de mídia, hoje se dilui em redes descentralizadas de desinformação. Hoje se constrói camuflagem e fluxo de dados aparentemente inocentes. Entretanto, isso não significa que tais operações estejam ocorrendo em todos os lugares o tempo todo. Significa que os meios técnicos para sua execução existem, estão disponíveis, estão sendo aperfeiçoados. Significa também que a distinção entre influência legítima e manipulação ilegítima se tornou turva. Significa que a responsabilidade por crises políticas e sociais não pode mais ser atribuída com a mesma facilidade de antes. Temos que reconhecer que vivemos sob condições de possibilidades novas, e que essas condições exigem novos critérios de análise, novos instrumentos de detecção, novas formas de vigilância democrática. Se tem alguma coisa que aprendemos com Eduardo Bernays, com as operações da CIA, com as revoluções coloridas, com o escândalo da Cambridge Analytica, SCL Group, é que a manipulação em massa ela não é uma ficção, mas ela é uma realidade documentada, tecnicamente viável e politicamente lucrativa. Repito, que aqui não há conclusões definitivas, mas perguntas que merecem ser levadas a sério. Como distinguir crise interna de operação externa, quando ambas podem ter as mesmas manifestações visíveis? Que critérios de prova são adequados para fenômenos que operam por opacidade estrutural? Por que tantos analistas resistem a reconhecer o peso da psicologia e da manipulação afetiva nas dinâmicas políticas? Estariam técnicas de guerra híbrida sendo exportadas, reconfiguradas, potencializadas por IA e plataformas digitais? Que formas de vigilância democrática são possíveis sem cair em autoritarismo ou paranoia? São perguntas que não têm respostas simples, mas evitá-las é talvez o maior risco de todos.